para o adenocarcinoma muito importante. Hoje a gente sabe que essa evolução não é tão rápida, muitas vezes é lenta. Então, naqueles pacientes que a gente tem o esôfago de Barrett sem displasia, essa evolução geralmente ocorre em 0,3% ao ano. Na displasia de baixo grau, uma vez presente a displasia, e ela sendo de baixo grau, apenas de baixo grau, essa progressão ocorre em aproximadamente 0,7% ao ano. Já na displasia de alto grau, uma vez diagnosticada, a gente já tem um aumento já substancial para a evolução para adenocarcinoma, em torno de 7% ao ano. Outro fator importante, principalmente o pessoal da residência que está vendo, a gente tem que é associado à evolução para o adenocarcinoma é a extensão do esôfago de Barrett. Quanto maior a extensão do esôfago de Barrett, maior é o risco para o adenocarcinoma. Além disso, o tabagismo e a idade. Em relação ao rastreamento e à vigilância, o que é importante também saber é que somente 10% dos pacientes com adenocarcinoma esofágico têm diagnóstico prévio de esôfago de Barrett, o que mostra que muitas vezes a gente está atuando tarde. Em relação a um rastreamento populacional, ainda existem dados muito controversos na literatura, quando a gente compara o custo e a efetividade, já que dos pacientes com esôfago de Barrett, somente 7% vão vir a morrer devido a adenocarcinoma. Na maior parte das vezes, os pacientes com esôfago de Barrett vão falecer por outros motivos. Alguns dados epidemiológicos americanos mostram que em torno de 35% vêm a falecer por doenças cardiológicas, 20% por doenças pulmonares e 16% vêm a falecer ainda por outras neoplasias que não o adenocarcinoma. Então, qual seria a nossa população-alvo? Quem são os pacientes que a gente, já que o custo, a efetividade, o custo muitas vezes para um rastreamento populacional não é efetivo. Então, quem que a gente deveria fazer esse rastreamento? Então, os guidelines americanos, eles colocam algumas condições. Então, a primeira coisa seria a presença de uma doença do refluxo com mais de 5 anos de evolução, ou seja, já com caráter crônico, associado a um ou mais ou 2 fatores de risco, pelo menos. Quais são eles os principais? O sexo masculino, a idade maior que 50 anos. Nos Estados Unidos, os pacientes de etnia branca, os caucasianos, como o Raul mesmo falou no início, a obesidade cada vez mais presente na nossa sociedade. O tabagismo e também devemos considerar também para rastreamento aqueles pacientes que têm uma história familiar de esôfago de Barrett e de adenocarcinoma esofágico. Então, como que geralmente a gente faz? O principal exame, que é o nosso tema de hoje, é a avaliação endoscópica. Então, o que é importante para um gastroenterologista, para quem vai fazer endoscopia, em relação ao esôfago de Barrett? Então, primeira coisa, a gente vai avaliar durante a endoscopia a extensão do esôfago de Barrett. Durante muito tempo, a gente classificou o esôfago de Barrett de acordo com a extensão em curto e longo. Então, aqueles esôfagos de Barrett que têm menos de 3 centímetros, nós consideramos curto. E mais de 3 centímetros, ele é considerado longo. Havia uma classificação antiga que ainda considerava o Barrett menor que 1 centímetro como ultra curto, que às vezes causava algumas confusões, somente quando a gente realizava biópsias, que muitas vezes a gente não tinha a presença da metaplasia intestinal, denotando, então, o diagnóstico de Barrett. Importante também quando a gente vai fazer a avaliação endoscópica, principalmente quando a gente sabe que o principal fator envolvido na evolução e a displasia é utilizar aparelhos de alta definição. Quanto melhor a imagem, mais fácil é a identificação de áreas displásicas. Também é importante a gente observar, quando pega uma endoscopia com avaliação do esôfago de Barrett, observar se foram realizadas biópsias dirigidas e também biópsias aleatórias. A gente vai entrar daqui a pouquinho mais a fundo nisso aqui. Então, as biópsias dirigidas para áreas suspeitas de displasia, a gente consegue hoje, através dos aparelhos de alta definição, com outros recursos tecnológicos, identificar essas áreas. Tentar identificar lesões visíveis, áreas nodulares, com alteração do padrão vascular, com alteração do padrão da mucosa. E, para isso, a gente pode utilizar a mão, junto da endoscopia, tanto da cromoscopia virtual, que é um recurso que hoje grande parte dos aparelhos possuem, né? E também utilizar corantes.
como o ácido acético. Importante também fazer a retrovisão da carga. A gente pode observar tanto a presença de hérnias hiatais, como às vezes o acometimento já por lesões mais extensas da junção dessa região. E também a presença de esofagite erosiva. Então, uma vez identificado, então, o esôfago de Barrett, o que é importante para o gastroenterologista, para o clínico, avaliar? A gente tem algumas classificações. A principal classificação que vai justamente delimitar o risco é a classificação de Praga, na qual a gente vai ter duas medidas. Uma é a extensão máxima da metaplasia. Então, a gente vai medir onde é a extensão máxima e a outra é a extensão circunferencial. Então, por exemplo, eu tenho uma extensão, como no caso aqui apresentado, uma extensão máxima de metaplasia de 5 centímetros, eu tenho um Barrett já longo, uma extensão circunferencial de 2 centímetros. Além disso, é importante a gente observar qual a posição da junção esôfago-gástrica. É a partir da identificação das pregas gástricas que nós vamos fazer essa medida. Então, além disso, hoje a gente vai fazer como vão ser realizadas essas biópsias, que eu, no início da aula eu coloquei como são dirigidas ou aleatórias. A gente tem o protocolo de Seattle. Então, toda anormalidade visível, ela tem que ser biopsiada. Assim como, se eu não encontro anormalidades e as outras áreas em que não são vistas alterações, a gente vai fazer biópsias aleatórias. Como? A gente vai fazer biópsias nos 4 quadrantes a cada 2 centímetros. Caso eu tenha já um diagnóstico prévio de displasia, essa área a ser biopsiada, os 4 quadrantes, tem que ser a cada 1 centímetro. Eu vou fazer mais biópsias para determinar a displasia. Então, por que é importante? Esse é um estudo que saiu na Endoscopy em 2017, que comparou justamente, então, 2 grupos. Um grupo que ele classificou como treinado para avaliação do esôfago de Barrett. Então, foi feito um estudo retrospectivo. E um grupo com 61 endoscopistas generalistas, que não faziam rotineiramente pacientes com Barrett. Então, vamos colocar assim, um grupo A, que talvez estivesse num centro especializado, um grupo B, então, trabalhando em um hospital geral. Então, quando a gente foi analisar os 2 grupos, tanto a classificação de Praga quanto o protocolo de Seattle vê uma diferença de aplicação muito grande, o que no estudo retrospectivo acabou determinando uma detecção de displasia muito maior no grupo que era treinado, em torno de 18%, contra o grupo B, que fez biópsias aleatórias que não seguiram esse padrão, como eu falei, do protocolo de Seattle, de fazer a cada 4 nos 4 quadrantes a cada 2 centímetros ou a cada 1 centímetro. Então, a gente observa aqui quanto que é importante você estar treinado, você pegar uma endoscopia, então, observar se você tem essa classificação de Praga. Na classificação de Praga, a gente vai utilizar, então, a gente vai determinar, por exemplo, né, uma extensão máxima de 5 centímetros com uma extensão superficial de 3, você vai ver no laudo, esôfago de Barrett, Praga, C3, M5. Então, você já tem uma ideia mais ou menos desse tamanho. Tá? Então, o que a gente pode ver na endoscopia? Então, na luz branca, a gente aqui nessas imagens já começa a identificar ali o topo das pregas gástricas e consegue ver que o epitélio colunar ele atinge mais de 1 centímetro. A gente já consegue ver que a junção esôfago-gástrica está acima ali do fim das pregas gástricas. Quando a gente utiliza, então, aqueles corantes, que a gente vai procurar justamente anormalidades, ou áreas que possam ter alteração do padrão, tanto da mucosa quanto vascular, a gente observa que a gente tem uma melhora da identificação desses padrões. Então, a imagem à esquerda, a gente observa o ácido acético. Então, a gente vai observar, então, como que faz isso? Através de um catéter utilizado na endoscopia, a gente vai utilizar o ácido acético, geralmente numa diluição a 0,2%, e a gente vai jogar sobre aquele epitélio suspeito, sobre o esôfago de Barrett. As áreas que não contêm displasia, geralmente elas ficam esbranquiçadas. As áreas que são suspeitas, a gente já vai ver, elas costumam perder esse padrão aceto-branco. Já na cromoscopia virtual, como eu estou vendo aqui na imagem à direita,
A gente utiliza um recurso que é do próprio aparelho ou da processadora. Então, com um toque de botão, a gente tem um padrão, uma alteração do feixe de luz utilizado e consegue, então, identificar com mais clareza, com um realce maior, com um contraste maior, tanto a questão da avaliação da mucosa quanto do padrão vascular. Essa outra imagem a gente consegue ver, então, essas alterações, talvez com um pouco mais de clareza. Na primeira imagem, acima, à esquerda, a gente tem a luz branca. Então, a gente consegue ver ali, na parte superior, o epitélio glandular, e essa área, com presença de exudato, parece um pouco de fibrina, não tão delimitada. Quando a gente utiliza ali, logo no canto superior direito, a gente tem, então, o uso do corante do ácido acético, a gente consegue determinar melhor o padrão glandular e começa a ver essa área com alteração vascular. A gente vê que é uma área que está friável, ou seja, uma área altamente suspeita tanto para displasia como também para um adenocarcinoma precoce. Quando a gente utiliza também a cromoscopia virtual, então na imagem abaixo, a gente também tem essa alteração, então essa melhora do contraste. E a última imagem aqui, o uso do azul de metileno, que também pode ser usado, um corante de contraste, mas que não fica, geralmente, não tão nítido quanto o ácido acético e a cromoscopia virtual. A Sociedade Americana, o American College, ele orienta os seus guidelines, assim como a ASH, que sejam utilizados em toda avaliação de epitélio colunar, seja utilizado ou o corante, o ácido acético, ou a cromoscopia virtual para a identificação das lesões, né? É importante que também o olho do endoscopista esteja treinado, que ele faça esse exame com certa frequência. Semana passada, a SOBED trouxe o doutor Pratek Sharma, que é um dos maiores especialistas em Barrett. Como você vai melhorar a sua detecção? É fazendo, observando, né? Então, fazendo o exame com calma. O exame do esôfago de Barrett é um exame que ele é demorado. Tá? Então, assim, o que as sociedades orientam? Que para cada centímetro de Barrett, o endoscopista deve perder em torno de 1 a 2 minutos para avaliação, para depois fazer ainda as biópsias. Então, é um exame que tem que ser demorado, o paciente bem sedado, e de forma que você tenha uma avaliação completa. Então, quando a gente tem a cromoscopia virtual, é justamente isso, como eu falei, a gente vai avaliar padrões tanto de mucosa irregular, que é a perda daquele padrão regular, ou até a ausência de um padrão regular, e também a distribuição anormal de vasos. Então, a gente vai procurar, através da cromoscopia virtual, onde estão essas áreas que vão ser as áreas suspeitas para displasia. E como que a gente faz isso? Então, como que vai estar descrito, como deve ser descrito no seu laudo? Então, essa aqui é uma proposta de como reportar essas biópsias, né? Então, a gente vai sempre ter algumas medidas. A primeira é a medida da distância em relação aos dentes incisivos, da arcada dentária superior. Isso é importante na hora da gente fazer tanto o laudo, então, identificar a área da junção escamo-colunar, onde está a junção escamo-colunar, onde está lá a transição esôfago-gástrica, que geralmente a gente vai utilizar como, então, o fim das pregas gástricas, então isso tem que estar no laudo, e aí identificar as biópsias de acordo com a distância dos incisivos. Além disso, a gente também vai orientar de forma, uma outra orientação é em relação à pequena curvatura do estômago. Então, o que ele orienta? Isso para quê? Você identificou uma lesão, vou repetir esse exame posteriormente, onde está essa lesão? Então, ele utiliza o quê? O que é mais fácil? A gente utilizar como se fosse um relógio, tá? Então, a imagem de um relógio, onde às 3 horas ficaria mais ou menos, quando a gente puxa o aparelho do estômago em direção ao esôfago, onde ficaria a pequena curvatura, tá? O que é importante também a gente saber? Quando a gente vai utilizar, então, as lesões, aquela imagem a gente vai utilizar, então, tem uma lesão às 2 horas, então depois a gente vai ver no próximo slide como que eu faço essa marcação. O que é importante é que, vamos dizer assim, entre 12 e 6 horas onde ocorre a maior parte dos adenocarcinomas esofágicos. Então, na parede direita e na parede, geralmente, posterior. Tá? E como que eu vou fazer essas biópsias? Isso é importante a gente ver quando pega
quando a gente vai ver o resultado do anátomo patológico. Então, a gente vai utilizar o quê? Quando são biópsias aleatórias, a gente vai utilizar lá, então, biópsias a cerca de 40 centímetros, a 38 centímetros dos incisivos. Então, vou usar 38,00, tá? 36, então aqui a gente está usando um exemplo daquele do protocolo de Seattle, onde eu não vejo área, até então a gente vai fazendo a cada 2 centímetros, a gente não tem um diagnóstico prévio de displasia. Então, 36,00, 34,00. Caso eu encontre uma lesão suspeita, então a gente sempre vai utilizar a classificação de Paris, por exemplo, se eu encontrar ali a 32 centímetros incisivos, mais ou menos na posição de 5 horas, eu vou colocar lesão, característica de Paris, 2B, 32,05. Tá? Então, isso é importante de estar bem estabelecido, isso até é importante estar no laudo para você tentar identificar num exame subsequente, após esse resultado, onde você vai procurar as áreas suspeitas. Tá? Existem outras formas de avaliação também do esôfago de Barrett, que estão muito hoje em dia focados, então, na parte, vamos dizer assim, um exame histopatológico ao vivo, mas a gente não tem isso muitas vezes, a gente não tem disponível por causa do alto custo, hoje em dia mais em relação a estudos, que são a endomicroscopia confocal, a tomografia de coerência óptica, a endomicroscopia laser e a autofluorescência. Então, são exames que conseguem, em tempo real, avaliar sob o ponto de vista histológico. Tá? O que tem se falado muito nos Estados Unidos hoje para melhorar a acurácia, e principalmente a detecção da displasia, é o Watts 3D. O que é o Watts 3D? O Watts 3D seria a aquisição de material também, do aumento do material através de uma escova, até uma escova especial, que você vai, junto com aquelas biópsias aleatórias, vão ser passadas no epitélio, ela consegue, então, adquirir material como se fosse um exame citológico, e depois isso vai para o computador e é visto de forma, vamos dizer assim, através de inteligência artificial, são observar se há presença de displasia ou não, não só naquelas biópsias aleatórias. Então, que mostra que a detecção de displasia tem estudos mostrando que aumentou em 15% dos casos quando a gente utiliza associado à biópsia aleatória. Tá? E qual que é a importância da vigilância endoscópica? Então, a detecção de câncer em estágio precoce ela vai ter uma melhora da sobrevida. Somente hoje, com o aumento da sobrevida, essa detecção vai ter resultado lá na frente. E até quando fazer? Se o paciente não tem displasia prévia, a maioria dos estudos colocam que é até os 75 anos. Embora, para alguns autores, em casos que pacientes não tenham grandes comorbidades ou que não tenham grandes restrições, essa detecção, essa vigilância pode ser estendida até os 80 anos. Então, até 75 anos faria em todos os pacientes, entre 75 e 80 anos, a gente tem que levar em consideração as comorbidades. Tá? Então, vamos lá. Então, em relação à vigilância endoscópica. Quando eu tenho um epitélio coronário, então, menor que 1 centímetro. Isso aqui é algo que que a gente encontra bastante no dia a dia. Né? Hoje mesmo, no ambulatório da Unicamp, até lembrei da aula, a gente pegou uma paciente que lá em 2011, alguém classificou como esôfago de Barrett ultracurto. A gente vê aqui, então, na imagem, uma projeção de forma bem pequena, talvez uns 3, 4 milímetros, que até nos anos 2010, 2011, era considerado como Barrett. Você fazia a biópsia aqui, vinha metaplasia intestinal, isso é um Barrett ultracurto. O que foi visto ao longo dos anos? Que essas lesões elas têm um potencial maligno muito baixo. Então, isso aumenta muito o quê? O custo de um rastreamento, de uma vigilância, né, a longo prazo. Então, eu vou fazer endoscopias desnecessárias para algo que vai ter um risco muito pequeno. Então, a vigilância endoscópica, nesses casos, hoje é um consenso, o epitélio colunar abaixo de 1 centímetro, ele não é recomendado, independente se você tem a presença, inclusive, da metaplasia intestinal. É lógico que você não vai também fazer biópsias, não se recomendam biópsias aleatórias, se eu tiver 2, 3, assim como, às vezes, aquelas ilhotas, aquelas ilhas de epitélio colunar que a gente pode encontrar também, hoje em dia não é recomendado que se façam biópsias. Tá? Quando que eu vou me preocupar? Lógico que você pode utilizar, às vezes, tanto se você tiver o recurso da cromoscopia
cromoscopia virtual, quanto o uso do ácido acético, você pode utilizar sobre essas áreas, observar, e se houver alguma anormalidade visível, aí sim proceder às biópsias, mas geralmente não é necessário a vigilância. Tá? E quando eu pego, então, foi feita a endoscopia, a gente seguiu o protocolo de Seattle e a gente não identificou displasia. Então, justamente isso, a gente viu lá no início da aula que a evolução do Barrett sem displasia é em torno de 0,3% ao ano, ou seja, é muito baixo. Então, o que a gente coloca? O esôfago de Barrett curto, aquele entre 1 centímetro e 3 centímetros. A vigilância endoscópica pode ser feita a cada 5 anos, com novas biópsias, né? No exame de retorno. No esôfago de Barrett, entre 3 centímetros e menor que 10. Essa vigilância endoscópica, então, vai ser realizada uma nova endoscopia a cada 3 anos na ausência da displasia. Uma ressalva importante que os guidelines trazem é justamente quando a extensão chega a ser maior que 10 centímetros e eu não tenho displasia. Tá? Geralmente esses dados são conflitantes. Quanto maior o esôfago de Barrett, maior a chance de displasia. Então, eles orientam que esse paciente seja encaminhado para um centro especializado para fazer, então, com um endoscopista treinado e também com um patologista treinado, porque a chance de você ter, inclusive, não só displasia de baixo grau, mas de alto grau, ela é muito grande. Tá? E quando, por exemplo, né, outra hipótese que a gente pode ter é um esôfago de Barrett com displasia indefinida. Então, o paciente fez lá uma endoscopia e o patologista que o examinou não conseguiu definir se tem displasia ou não. Então, nesses casos, o consenso, os guidelines trazem que, obrigatoriamente, a gente deve repetir a endoscopia ou essa lâmina ser avaliada por um segundo patologista especialista, preferencialmente que esteja ligado a um centro especializado. Se continuar, mesmo assim, essa opinião do segundo especialista for indefinida para displasia, o que você deve fazer? Otimizar a medicação anti-refluxo. Os estudos colocam que seria, então, você utilizar IBP 2 vezes ao dia e repetir a endoscopia em 6 meses. Né? Então, colhendo novas biópsias, então, determinando se tem displasia. Caso ele não tenha displasia, ou a segunda amostra seja indefinida para displasia, a vigilância vai seguir a mesma recomendação do que a gente viu agora há pouco. Ou seja, ele vai fazer a recomendação do esôfago de Barrett não displásico, que aí, dependendo do tamanho, se for curto, em 5 anos, se for longo, em 3 anos. Quando eu tenho displasia, então, o que a gente tem que fazer? O gastroenterologista está lá no consultório, pega um paciente com esôfago de Barrett que tem displasia de baixo grau. Então, é a primeira endoscopia com displasia de baixo grau. A gente vai repetir a endoscopia em 6 meses, para uma nova avaliação. Tá? Muitas vezes a displasia acontece quando você tem um processo inflamatório associado. Então, quando eu tenho um paciente como, por exemplo, uma esofagite, uma esofagite erosiva muito intensa, por exemplo, a gente também vai otimizar o IBP para repetir posteriormente. Essa segunda endoscopia deve ser avaliada, então, por um patologista especialista. Porque uma vez identificada novamente a displasia de baixo grau, esse paciente a gente vai ter que tomar uma conduta diferente. Então, muitos colocam que já na displasia de baixo grau, esse paciente tem que ser encaminhado para um centro especializado em esôfago de Barrett. Uma vez repetida a endoscopia, em torno de 30% dos pacientes que repetem essa endoscopia eles vão ser negativos para a displasia. Tá? Se esse paciente tiver uma segunda endoscopia, depois de 1 ano, ele vai entrar, então vai voltar para o protocolo de esôfago de Barrett não displásico. Então, com ausência de displasia, fazendo, então, da mesma forma, dividindo em curto e longo, em 5 ou 3 anos. Caso ele apresente a displasia de baixo grau, esse paciente é um candidato para terapia endoscópica. A sociedade americana ela é muito categórica, ela coloca que esses pacientes devem realizar a terapia endoscópica. Algumas outras sociedades, como a Sociedade Britânica, colocam que esses pacientes podem continuar, é uma opção, devido a custo, continuar em vigilância endoscópica com endoscopia a cada 6 meses ou a cada 1 ano. Mas hoje o consenso maior é que esses pacientes devem ser encaminhados para terapia endoscópica.
Relação à displasia de baixo grau. Então, baseado em quê? Então, existe... quando a gente vai estudar, a gente observa que a taxa... que existe uma diferença grande de taxa acumulada de progressão da doença quando a gente submete o paciente somente à vigilância, quanto quando a gente faz a terapia de ablação. Então, essa meta-análise foi um estudo de 2017, que ele avaliou 2.746 pacientes e considerou, então, como desfecho a evolução após um segmento de até 84 meses, então, em relação à displasia de alto grau ou ao adenocarcinoma esofágico. A diferença, então, para aquele paciente que permaneceu na vigilância foi de 12,6%, enquanto aquele paciente que fez uma terapia de erradicação do esôfago de Barrett, de ablação, essa taxa caiu, foi apenas de 1,7%. Lembrando, assim, que os eventos adversos com a terapia de ablação com radiofrequência é baixa, em torno de 8,8%, o mais comum é estenose esofágica, que ocorre em aproximadamente 5% dos casos, e tanto sangramento como perfuração são muito raros. Então, sempre pesando os riscos e benefícios, a gente vai ter, na maior parte das vezes, uma indicação para a realização da ablação. E quando eu tenho displasia de alto grau, o que é importante? Então, esse paciente, obrigatoriamente, ele tem que ir para um centro especializado e vai repetir as biópsias. Se a ausência, principalmente se ele tiver uma ausência de lesão suspeita. Então, ele vai repetir a endoscopia, vai ser feito num centro, então, com cromoscopia virtual, com cromoscopia com ácido acético, e caso ele tenha ausência de lesão suspeita, ele deve repetir as biópsias nos 4 quadrantes para observar se realmente ele tem a displasia de alto grau. Se a biópsia for negativa, ele vai repetir a endoscopia em 3 meses. Pode ser que a gente tenha deixado escapar em algum momento. Se a biópsia for positiva, for realmente confirmado no centro especializado à displasia de alto grau, esse paciente, imediatamente, ele deve ir para ablação endoscópica. O que é importante saber? Que, geralmente, a displasia de alto grau plana, verdadeira, aquela que eu não encontro uma lesão visível, quando eu faço um exame de alta qualidade, ela está presente só em 20% das vezes. Então, tendo displasia de alto grau, se a gente fizer um exame com detalhe técnico, com calma, num centro especializado, principalmente com endoscopista treinado, a chance de a gente encontrar uma lesão visível, uma área de displasia bem delimitada é superior a 80%. Tá? E quando eu tenho assim uma lesão visível num Barrett, eu tenho displasia ou tenho até a presença de um câncer precoce. Então, tem uma lesão visível, independente, tá, do grau de displasia. Você tem uma lesão visível, tem displasia de baixo grau, independente, ela tem que ser removida por meio de técnica de ressecção endoscópica, tá? Muitas vezes também a gente pode ver, se só ficar na biópsia, a gente pode ter um estadiamento, a gente vai estar longe de um estadiamento histopatológico ideal. E aí a gente tem as duas tradicionais formas de fazer essa ressecção, que é o ISD, a dissecção endoscópica submucosa, e a mucosectomia. Tá? No nosso meio, o que a gente mais faz, geralmente a preferida, é a mucosectomia. Existem algumas técnicas, a técnica mais realizada é a técnica de ligadura, na qual aquela área de displasia é colocada, então, uma banda elástica, um anel de ligadura, e após isso é feita, então, a ressecção com uma alça diatérmica. Tá? Esse mecanismo do ET, da Cook, ele já tem as duas coisas. Tem a presença do anel de ligadura e junto também um canal acessório por onde você passa a alça. Ou, se você não tiver a ligadura, você pode fazer também assistida por CAP. Né? O ISD também, que é... Pronto, voltou. Acho que você voltou. me sem querer, mudo, tá? apertei o mudo aqui, deu certo. Tá. Então, a ESD está indicada nas lesões maiores, geralmente aquelas lesões maiores que 1 centímetro, que eu posso já ter suspeita de invasão da submucosa, ou seja, uma lesão mais profunda. Ela geralmente é feita por endoscopistas com um tempo de treinamento maior, mas ela também está associada a uma taxa maior de complicações, seja ela sangramento, perfuração, ou até o risco de estenose posterior. Esse slide a gente tem, então, aqui algumas imagens. Então, aqui à esquerda a gente tem uma área, aliás, então, primeiramente a luz branca, a gente vê aquela área mais avermelhada.
E quando a gente foi feito o ácido acético na figura B, a gente já consegue, então, identificar bem a área de displasia. Então, a gente vê ali o anel de ligadura colocado sobre essa lesão e depois a realização da ressecção. Tá? Geralmente, a gente vai fazer a ressecção abaixo do anel da ligadura. Tá? Uma coisa importante, a pessoa faz acima ou abaixo. Geralmente, abaixo do anel. Tá? E à direita a gente vê, então, esse dia, então a gente vê a marcação, também uma área bem importante ali na figura B, com ácido acético, a gente vê a área de lesão, provável com displasia, a demarcação da área, e posteriormente, então, a ressecção endoscópica com um fragmento, então, único, com fragmento único. Tá? Então, o que é importante? Quando a gente também pode ter lesões já com adenocarcinoma. Então, quando a gente tem uma lesão suspeita de adenocarcinoma, e sendo um T1A, ou seja, aquela lesão que está restrita à mucosa, o câncer intramucoso, a ressecção endoscópica é a terapia de primeira escolha. Então, uma vez uma lesão T1A, com a ressecção endoscópica, elas tendo margens livres, não tendo sinais de invasão mais profunda, invasão vascular, ela pode ser curativa. Na ausência de uma lesão visível, ou seja, a gente faz aquelas biópsias e aí a gente tem uma área com adenocarcinoma, obrigatoriamente a gente tem que fazer uma segunda endoscopia, tá? Para encontrar aquela área de interesse. E é importante isso aqui também, que não é recomendado realizar terapia de ablação para um câncer invisível plano. Então, eu tenho que encontrar aquela área, tentar delimitar, fazer um estudo mais detalhado antes de submeter esse paciente a uma terapia de ablação. Tá? Aqui é um exemplo de um caso que a gente até da Unicamp apresentou, um paciente que tinha uma esofagite erosiva bem importante. A gente vê um epitélio ali que parece o Barrett, mas também tinha uma esofagite erosiva importante. E a gente identificou uma área suspeita, mesmo com a esofagite erosiva. Esse paciente ele foi biopsiado e veio com uma área sugestiva de adenocarcinoma. Tá? Posteriormente, a gente optou em entrar numa área pequena, em torno de 1 centímetro. A gente vê até ali uma lesão que parece ser mais ulcerada dentro do epitélio, dentro do esôfago, da área de esôfago de Barrett. E a gente submeteu, então, esse paciente à técnica de ligadura. Tá? Então, a gente tem ali o anel de ligadura, ali a gente vê a parte preta, e na imagem do canto inferior esquerdo, a gente consegue ver, então, ali quando a gente apreende com a alça e depois, então, após a ressecção, tá? Depois a gente precisou colocar clipe também. Esse paciente veio, então, com um adenocarcinoma bem diferenciado, com uma lesão que não invadia a submucosa, era um T1A. Então, esse paciente, posteriormente, uma paciente que está aguardando agora que a gente faça a terapia de ablação. Tá? E quando a gente tem, então, uma lesão que passou um pouquinho, né, invadiu. T1B é aquela lesão que invade a submucosa. Então, a estratégia vai depender, nesse caso, da característica histopatológica. Tá? Ela pode ser uma alternativa dependendo do grau de invasão da submucosa. Quando a gente tem uma invasão da submucosa limitada a menos de 500 micrômetros, ou seja, que a gente considera um SM1, esse paciente pode ser considerado como uma ressecção com um baixo risco para disseminação linfonodal, geralmente menos de 2%. É importante também, caso a gente opte por essa ressecção endoscópica, a gente avaliar o grau de diferenciação tumoral. Então, para ser considerado como uma ressecção curativa, a diferenciação tumoral tem que ser bem ou moderada, né? A ausência de invasão linfática e do vaso sanguíneos e também a ausência de infiltração tumoral na margem de ressecção profunda. Então, uma vez, caso o paciente, a gente tenha um adenocarcinoma T1B e ele tenha qualquer uma característica diferente dessas, é um paciente que, por conta do risco de disseminação linfonodal ser muito alto, ele deve ser discutido com avaliação oncológica a realização de uma esofagiectomia. Tá? Isso aqui foi um caso também que a gente teve na Unicamp, uma lesão polipoide, que foi vista também sob o esôfago de Barrett. Esse é um paciente que a gente fez a ressecção, uma lesão feia, a imagem não ficou tão boa, a gente tem... E a ressecção foi um T1B. Né? Essa é uma paciente jovem de, se não me engano, 48, 49 anos, foi feita em 2018, a gente fez a ressecção
e vem um T1B, mas com invasão da submucosa inferior a 500 micra, né? A gente chegou a conversar com a paciente e ela optou, ela não quis fazer cirurgia, a gente falou sobre o risco de disseminação, e que seria em torno de 2%, e ela optou, então, para a gente vai ver depois se também a terapia de ablação que a gente fez nessa paciente posteriormente, ela está em segmento. Então, um exemplo do que a gente fez aqui em relação a um T1B. Tá? E após a ressecção endoscópica de lesão visível, o que a gente tem que fazer? Então, após a ressecção endoscópica de anormalidades visíveis que contém qualquer grau de displasia ou de neoplasia, sendo considerada aquela ressecção bem-sucedida, a gente vai ter que encaminhar esse paciente para erradicação completa do esôfago de Barrett. Ah, isso aqui é muito importante, não adianta só retirar a lesão. Tem estudos que mostram que a taxa de recorrência, então, seja da adenocarcinoma ou de lesões visíveis, varia de 15% em 5 anos, alguns estudos mostrando até 30% em 3 anos, ou seja, um paciente que vai voltar a ter um risco alto para neoplasia, para o adenocarcinoma. Tá? Esse aqui é um fluxograma de como o guideline, então, do American College, ele determina quando você tem alguma lesão, alguma nodularidade visível, alguma lesão presente. Então, aqueles pacientes, após a ressecção endoscópica mucosa. Então, qualquer lesão visível tem que ser ressecada. Então, aqueles pacientes com baixo grau de displasia, com alto grau de displasia, eles têm que ir para uma terapia de ablação endoscópica. No caso de T1A, como a gente viu ali, naquele caso, né? A histologia foi favorável, também ele vai para terapêutica endoscópica. No caso de T1B, isso tem que ser discutido, então, quando tem que ser discutido, então, com um grupo multidisciplinar e observar, então, aquilo, invasão, se tem invasão linfática, se tem qual a profundidade da lesão, e estabelecer, então, qual que seria a melhor estratégia. Tá? Então, quais são as terapias de erradicação que a gente tem, que são disponíveis, né? Aqui no Brasil, a gente ainda não tem tão disponíveis, não é muito comum, o custo ainda é muito alto, é algo que muitas vezes o Raul sabe, aí a gente, durante anos e anos, só acompanhou o Barrett, né? Daquela sensação de que você não faz nada, né? Então, você acompanhava e não fazia nada. Hoje, quais são as terapêuticas, então? A radiofrequência, que hoje a gente já tem disponível no Brasil, o plasma de argônio, que já foi muito utilizado no passado e tem voltado, a gente vai ver um pouquinho. A crioterapia, que ainda tem estudos ainda sendo realizados para comparar com as duas anteriores, e a terapia fotodinâmica, que mostrou resultados promissores, mas está associada a uma alta taxa de estenose, tem estudos mostrando até 36% de estenose quando realizada a terapia fotodinâmica, então que não tem sido tão utilizada. Tá? A ablação por radiofrequência. Então, essa é a mais utilizada e a mais estudada. Fora do Brasil, ela já é utilizada há muito tempo, né? Ela permite que a gente faça uma terapia por ablação que pode ser tanto circunferencial quanto focal. Então, eu posso utilizar um balão, esse balão geralmente tem em torno de 4 centímetros. O treinamento para o endoscopista ele não é difícil, eu cheguei a fazer um treinamento há tempo atrás, ele é bem tranquilo de ser feito, então... E também pode ser feito de forma focal. Então, eu tenho só lá a extensão máxima, eu posso utilizar, então, essas pastas, essas espátulas, localmente. Então, como que é feito? A gente faz a terapia de ablação, depois, com uma pazinha especial, raspa aquela área que foi submetida à ablação. A ablação, só para o pessoal entender, a gente conecta esses catéteres com um balão ou com a espátula na máquina, a máquina já sabe hoje, eletronicamente já identifica, a partir do momento a gente tem um pedal, a gente tem a visão endoscópica naquele momento e acaba só apertando o pedal, em torno de 2 a 3 segundos está feita a radiofrequência. Né? O mais difícil para o endoscopista é posicionar. A partir do momento que ele posiciona, só com a pisada no pedal, você escuta a máquina, 2, 3 segundos e já está feita a radiofrequência. Tá? Os estudos mostram que a erradicação da displasia em um ano chega a 81%, em torno dos pacientes com displasia de alto grau, e de 91% naqueles com displasia de baixo grau.
Muitas vezes são necessárias mais de uma sessão, tá? Então, de 1 a 3 sessões para você ter a erradicação completa. E os eventos adversos, como a gente viu, são raros. O mais comum é a estenose, que o paciente costuma, às vezes, se queixar logo após o procedimento, é de dor torácica, tá? Aquela sensação de que algo queimou realmente, né? Outro que já foi bastante utilizado é o plasma de argônio, lá no início do ano 2000. A gente ia para congresso e tudo era o plasma de argônio, era utilizado, né? Porque ele tem um menor custo em relação à radiofrequência, ele tem um maior tempo de procedimento, já que é um catéter, a gente tem que, através de movimentos de ida e volta, queimar a mucosa, não é tão rápido, né? Então, ele tem um maior tempo de procedimento, tem que ser considerado também, de acordo com o paciente. E lá atrás, a gente tinha essa questão, que são as Boehringer glands, que é o quê? O que se percebeu lá, volta logo depois da terapia de argônio. Quando a gente repetia as endoscopias, fazia biópsia sobre aquela área, a gente observava que você tinha um epitélio pseudoestratificado, mas abaixo dele, sepultado, você tinha a presença ainda de áreas com glândulas, né? Então, eram glândulas sepultadas, com epitélio glandular. E se viu que isso poderia aumentar o risco de adenocarcinoma ao longo do tempo. Então, foi observado que esse epitélio glandular começava a crescer por baixo do epitélio pseudoestratificado, ou seja, você podia ter a formação de um câncer de forma escondida. Tá? Hoje se sabe que não é só o plasma de argônio. Embora essa taxa seja maior, tem estudos que mostram de 13% a 15% dos pacientes com plasma de argônio pode ter esse epitélio colunar crescendo sepultado, mas também, em relação à radiofrequência, essa taxa cai em torno para 5% a 6%. Com isso, com o tempo, hoje a gente tem uma nova técnica, que é o plasma de argônio híbrido. Esse é um catéter especial que a Herb desenvolveu há uns 2, 3 anos. Os primeiros estudos têm saído com uma boa comparação em relação à radiofrequência. Ele é um catéter que permite o quê? A injetar na submucosa. Então, você injeta solução salina ou água, você vai elevar a mucosa, separar ela da submucosa e aí fazer a queimadura de uma forma até um pouco mais extensa. Então, esse epitélio, depois que ele descama, você teria um risco menor. Teria um risco menor de você ter essa formação do epitélio sepultado. Seus resultados são semelhantes e o argônio também pode ser utilizado para tratamento de lesões residuais por outras técnicas. Então, eu posso começar, por exemplo, com a ablação, por radiofrequência, utilizar o argônio, então, para tratamento das lesões residuais. Aqui a gente tem na figura abaixo ali como que fica o argônio. Esse é um outro caso, aquela paciente que a gente fez, esse aqui é o caso daquela paciente que tinha aquela lesão polipoide. Então, a primeira sessão que a gente fez o argônio lá na Unicamp, com esse da Herb, e aqui a segunda, já uma das últimas endoscopias que a gente fez, então, tratando só a área residual. Então, ele é bem fácil de utilizar, ele é bem tranquilo, mas tem essa questão aí das Boehringer glands que ainda precisam ser um pouco melhor estudadas. A crioterapia também pode ser utilizado tanto o nitrogênio líquido quanto o dióxido de carbono. Hoje em dia está sendo desenvolvido um balão semelhante à ablação por radiofrequência, mas o que é mais utilizado é um catéter, um spray que vai, então, que o endoscopista vai jogando, também tem mostrado bons resultados em comparação com as outras técnicas, né? E o tratamento endoscópico, qual que é o nosso endpoint? Então, o que a gente quer? É a gente ter a ausência do epitélio de Barrett endoscopicamente visível e de todas as amostras de biópsia de vigilância sem metaplasia. Então, eu tenho que ter o desfecho ideal. Eu não ter mais o epitélio de Barrett, acabar com a displasia, que é o nosso... Mas também ter a ausência de áreas com metaplasia intestinal, ou seja, com epitélio de Barrett. É importante manter a vigilância desses pacientes. A maioria deles recorre nos primeiros 3 anos após a terapêutica endoscópica, ou seja, não é um paciente que está livre de complicações a longo prazo. E o local mais comum de recorrência é junto ao topo das pregas gástricas. Então, essas áreas sempre têm que ser biopsiadas. Tá? Em relação à radiofrequência, que é o que é mais estudado, qual é a recorrência, então? A incidência anual, mais ou menos, de recorrência da metaplasia intestinal, ou seja, do esôfago de Barrett, em torno de 9,1%. Então, esse paciente tem que ser acompanhado. Uma coisa importante aqui também, o refluxo dele tem que ser bem
visto, tem que ser tratado. Do esôfago de Barrett com displasia em torno de 2%, e aqueles pacientes que a recorrência da displasia de alto grau de adenocarcinoma é de 1,2%, ou seja, para o paciente que é submetido, a gente pode considerar que essa incidência anual é baixa, né? Então, como eu falei antes, a endoscopia de controle tem que ser cuidadosa, com biópsias dirigidas, e também principalmente naquela região das junções colunar, e também aleatórias, tá? Em relação à vigilância após erradicação completa. Então, tem um paciente, ele volta para o consultório gastroenterologista, como que a gente vai orientar esse paciente? Tá? Não existe nenhuma, em relação a isso, não tem nenhum consenso. A maior parte dos especialistas colocam que você tem que fazer uma endoscopia inicial após a erradicação em 3 a 6 meses. Esse artigo da Gastrointestinal coloca que a histologia vai depender, que o intervalo vai depender da qual foi a histologia pré-tratamento. Então, naqueles pacientes com displasia de alto grau, eu vou fazer um acompanhamento de forma mais frequente. Então, no primeiro ano, seria uma endoscopia de 3 em 3 meses, no segundo, de 6 em 6 meses, e uma vez que a gente não encontre mais a displasia, tenha tido sucesso endoscópico, depois disso, anual. Na displasia de alto grau, de 6 em 6 meses no primeiro ano, e depois disso, após isso, de forma anual. Tá? Então, em relação a outra coisa importante, o que é um centro especializado? Nossa, Rafael, você falou tanto de centro especializado, né? Será que a gente é um centro especializado? Isso aqui, a ESGE colocou essas são as condições para você ser considerado um centro especializado. É algo que dificilmente algum grupo, tanto no Brasil quanto no exterior, você precisa ter uma casuística grande, então, condição para... Então, centro especializado seria aquele que o tratamento endoscópico anual de 10 novos casos de displasia de alto grau ou neoplasia precoce por um endoscopista expert em esôfago de Barrett. Os endoscopistas patologistas teriam que ter treinamento específico em esôfago de Barrett, ou seja, 30 casos supervisionados de ressecção para ele ser considerado um endoscopista especialista, e 30 casos realizados de ablação endoscópica. Tá? A gente está muito longe, a gente faz ablação endoscópica com muita dificuldade no Brasil. Ter uma discussão multidisciplinar de casos, né? Está associado a um serviço de cirurgia esofágica de excelência para esses pacientes também, quando tem o adenocarcinoma, serem encaminhados, e o registro dos casos também é uma base de dados específicos. Então, né, um serviço que esteja sempre produzindo, então, também de forma acadêmica. Tá? E o tratamento cirúrgico? Essa é uma pergunta que muitas vezes, né, você vai brigar com o cirurgião, quando que ele deve ser feito, né? Em relação ao Barrett, a fundoplicatura, a gente tem que lembrar que não é uma medida antineoplásica, tá? Então, isso é importante. Quando que ela vai estar? Reservada para aqueles casos com falha após a utilização de IBP. Então, para o paciente sintomático utilizando IBP, ela pode ser considerada. Mas, uma vez desenvolvido o esôfago de Barrett, isso é uma coisa importante, esse paciente tem que fazer avaliações, tem que entrar num protocolo de vigilância, tá? E a esofagectomia, então, como a gente conversou, para aqueles casos com T1B com invasão já mais maciça da sumucosa, o SM2 e o SM3, também pode se considerar, em alguns casos, a terapia neoadjuvante antes da cirurgia. Está indicada para todos aqueles pacientes com invasão linfática e vascular, e quando você tem na histologia uma lesão pouco diferenciada ou indiferenciada, que a gente sabe que o crescimento ele é rápido, né? E ultrassom endoscópico. Então, o guideline americano, ele coloca que ele não tem benefício na avaliação de uma lesão nodular. Ele não deve adiar a ressecção endoscópica. Por quê? Porque você pode ter tanto risco de um superestadiamento ou um subestadiamento. Então, os dados, quando a gente foi comparar o resultado da biópsia após a ressecção com a ultrassom endoscópica, eles foram muito discordantes, tanto tendendo para um lado de superestadiar, quanto também de lado de subestadiar, a gente está frente a lesões com invasão, já com invasão maciça. Tá? Ele está indicado quando? Então, em pacientes com diagnóstico já comprovado de T1B para avaliação de comprometimento de linfonodos regionais. Então, se eu tenho um paciente que eu já tenho um diagnóstico de T1B, eu já posso, aí sim ele pode ser utilizado para a gente avaliar se tem linfonodo regional. Esse paciente, então, se já tiver comprometimento, ele vai direto para a esofagectomia, ele não vai ser um candidato para a ressecção endoscópica. E o futuro? O que a gente tem, então, em relação ao futuro que pode nos ajudar, né? Estão sendo utilizados, estão sendo
são vários estudos que a gente tem em relação ao BART. Um deles são os marcadores biológicos e genéticos, somente em relação à displasia. Então, um dos marcadores biológicos que a gente tem hoje está relacionado à imunohistoquímica, que é o P53. A Sociedade Britânica, como a gente viu lá no início da aula, que não recomenda a realização da terapia de ablação endoscópica logo após o diagnóstico de displasia de alto grau, comenta muito sobre isso no seu guideline, sobre o uso desse marcador imunohistoquímico, então, para tentar diferenciar o paciente que precisa ou não, mas tem a questão do custo. Outra coisa seriam scores específicos para vigilância, baseado no risco. Então, tem scores específicos relacionando, então, displasia e idade, para saber quem que eu vou tratar, quem que vai entrar na vigilância, já que a gente tem muito paciente com displasia, ausência de displasia que vai ficar fazendo durante anos endoscopia sem ter o desenvolvimento da displasia, ou seja, com risco baixo de câncer. E o que vem, acho que para ficar, talvez até num curto período de tempo, que é o uso da inteligência artificial. Está sendo muito estudado hoje a inteligência artificial, já tem alguns estudos saindo esse ano mostrando uma boa correlação, até acima de 85%, quando a gente considera tanto a avaliação com o expert, com o médico endoscopista experiente, quanto com o resultado final da patologia. Isso pode trazer para a gente o quê? Um menor número de biópsias. Então, o aparelho, enquanto faz a endoscopia, ele já identifica, já mostra onde está aquela área sem a... Isso também vai ajudar, talvez, aquele endoscopista menos treinado. Então, a gente vai, de repente, poder ter um diagnóstico mais precoce e também uma maior identificação de lesões, independente do nível de experiência do médico endoscopista. Acho que era isso, falei bastante aqui. Esse aqui é o nosso gastrocentro, queria mostrar para vocês onde a gente trabalha. Perfeito. Muito bem, parabéns pela apresentação. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode estar postando, colocando aqui no bate-papo tudo. Realmente, eu tenho visto, revendo um pouco esse tema, realmente na parte de inteligência artificial, na radiologia, talvez, onde isso começou a avançar mais, né? E realmente parece que o emprego da inteligência artificial realmente ajude, talvez, realmente a reduzir a curva de aprendizagem nesses centros especializados e também realmente isso possa facilitar nesse sentido, né? Um aspecto também, acho que interessante também de comentar, realmente o controle do refluxo nesses pacientes realmente é muito importante, muitas vezes, às vezes, você até deve lançar mão também da pH-metria em vigência de BP para avaliar realmente a supressão ácida, né? A gente deve lembrar que grande parte desses pacientes, a presença do esôfago de Barr desses pacientes tendem a ser oligossintomáticos, né, em relação a essa parte, os sintomas, né? Então a gente às vezes perde um pouco esse parâmetro clínico, né? Em um outro aspecto também acho que é importante chamar a atenção que não é incomum os pacientes, às vezes, no diagnóstico, às vezes, terem uma esofagite intensa, grau C ou D, onde a avaliação naquele momento fica, às vezes, um pouco prejudicada, né? Então, essa revisão em 6 meses em si, ela ajuda exatamente você conseguir, então, fazer uma supressão ácida mais sustentada e já numa vigência de uma inflamação menor ou já melhor resolvida, você consiga delinear exatamente a presença dessa displasia e classificar esse paciente de maneira mais consistente, né? Exatamente, Raul. Acho que essa questão da esofagite erosiva é muito importante. Então, pacientes grau C e grau D, o guideline coloca que esses pacientes deveriam ser tratados por 8 a 12 semanas para depois repetir uma nova endoscopia. Então, você tem aquele paciente, a gente até teve o caso ali que foi o contrário, né? Eu mostrei um caso que tinha uma esofagite, alguém achou suspeita aquela área de úlcera, biopsiou, encontrou adenocarcinoma, mas não seria errado, por exemplo, a gente tratar, né? O certo seria tratar a primeira esofagite para depois fazer as biópsias, porque quadro inflamatório você vai ter alterações citoarquiteturais mais decorrentes da própria inflamação. Então, a partir do momento que a gente trata, a gente vai ter você vai ter uma melhora até para o médico patologista avaliar, e a gente vai tirar o paciente lá que estava com displasia de baixo grau, talvez uma terapêutica endoscópica que não é isenta de risco, né, para voltar para um quadro com ausência de displasia.
Outra questão também interessante, que também é realmente uma dificuldade em relação também na avaliação desses pacientes, realmente também ter um patologista também bem treinado em si, até porque também não é uma coisa também como de grande volume nos serviços de patologia, isso também no nosso meio, e mesmo no exterior também, você também tem um patologista dedicado que se atenha a essas múltiplas biópsias feitas conforme o protocolo manda, também é outra dificuldade também no âmbito geral, né? Exatamente. Então, a EGE coloca aqui um patologista especialista, o que seria? Aquele que trabalha com grande frequência com trato gastrointestinal e que seria reconhecido por seus pares, que tenha, então, o hábito de trabalhar, ou seja, especializado no trato gastrointestinal, né? A gente, no gastrocentro, por exemplo, a gente tem uma patologista, a doutora Rita, que trabalha só no gastrocentro. Então, ela só trabalha a gente geralmente tem ela, tem outros patologistas, a gente tem uma patologia separada, por exemplo, do HC, né? Então, tem patologias que são específicos. Então, a gente muitas vezes na Unicamp, quando consegue ter essas discussões, mas a gente sabe que está muito aquém da medicina que a gente pratica no dia a dia, né? Principalmente, isso independente até em convênio, em outros locais, a gente sabe que não é assim. Então, referenciar para um centro especializado não é a rotina do dia a dia da maior parte dos gastroenterologistas, né? Perfeito. Não sei se a Silvia gostaria de comentar alguma coisa? Eu queria, primeiro, Rafa, que saudade. Meu Deus, nem fala, Nossa, Silvinha. nem fala, Rafa. Faz muitos e muitos anos, tá? Não fala que nós estamos ficando velhos, Rafa. Nossa, Silvinha, nem fala. Tá? Silvinha, nós somos residentes de clínica médica. Médica juntos no Santa Marcelina. Que saudade, Rafa. Nem fala. E na nossa turma saímos três gastroenterologistas, né? Muito legal. Silvinha e Denise fizeram no IANSP a gastroenterologia, tá o pessoal aí, né? Mas temos muitas histórias para contar. Aula muito legal, Rafa, bom demais. E eu queria lhe perguntar, sabe o quê? O que você acha? Alguns serviços, pelo menos, claro que o valor aí da radiofrequência é um impeditivo para várias coisas, né? Mas em barrete mais longo, acima de 5 centímetros, 5, 7 centímetros, o pessoal tem a tendência de fazer a radiofrequência, entre aspas, como uma profilaxia de displasia. Tem alguns serviços já adotando aí para barrete mais longos, principalmente acima de 5 centímetros, essa rotina. Eu queria saber o que você acha disso. Sim, a gente sabe que a extensão maior, né? Acho que a gente tem que levar em consideração. A grande questão do score é justamente isso, né? Se não levar só em consideração que o pessoal, principalmente nos Estados Unidos, tem tido essa tendência de você não esperar ter uma displasia de baixo grau para começar a tratar. Porque a gente sabe, quanto maior o esôfago de Barrett, maior a extensão, maior a chance de você ter displasia, não só de baixo grau, quanto de alto grau. Então, essa é uma grande questão, é ser custo efetivo. Alguns serviços particulares já têm essa tendência, né? Mas isso não está ainda. A gente vai ter eu acho que vai ter alguma tendência, talvez agora, já esse ano. O novo consenso do americano deve sair, tá? Já a gente entra lá, está in progress, né? Então, a gente deve ter alguma coisa já. Tem sido estudada essa displasia de baixo, o paciente sem displasia, se vale a pena ao longo do tempo. Mas a grande questão realmente que o impeditivo é o custo, né? Eu acho que a gente tem muito, assim, em relação ao Barrett, aquela questão que, durante anos, acho que quando a gente começou a residência lá atrás, se falava 10, 15, vamos falar a idade aqui, mas um pouquinho antes, né? A gente tinha a questão de, nossa, ter o diagnóstico de esôfago de Barrett era praticamente uma sentença, você vai ter câncer. E ao longo do tempo a gente foi vendo que não foi isso. Talvez com a melhora da supressão ácida, eu me lembro que lá em 2000 eu era ainda estudante, em 2003 eu participei de um congresso em Porto Alegre, que se utilizava a terapia para Barrett, era em torno de usar o omeprazol 80, 120 miligramas por dia numa supressão ácida absurda, né? Aquela questão, a fundoplicatura precisa ser feita o mais urgente possível. Eu acho que a gente ainda tem um pouco disso enraizado, né? Então, você vê que a displasia a longo prazo, agora, aí
acho que depende muito. Se você chegar para um paciente e você conversar, ó, o senhor tem um aspecto que você tem um esôfago de Barrett, ele não tem alterações, mas ele pode vir a ter daqui 5, 10 anos. O paciente vai querer fazer a terapia. Nos Estados Unidos, isso tem sido feito com mais frequência. Essa Sim. questão de E eu tenho uma sensação que tem sido uma expectativa dos endoscopistas. Quando eles já veem um Barrett mais longo, já dão um feedback, porque pela questão do custo, a gente teria que solicitar aquela coisa da burocracia para o convênio, para toda essa situação. Mas aí eles já dão feedback em relação à possibilidade da realização da radiofrequência, né? Então, eu estou vendo que cada vez mais vocês endoscopistas estão com essa sensação pré-displasia, né? Principalmente para os mais longos, principalmente, né? Então, assim, o que também acontece, né? Hoje, cada vez mais a gente vê, como tentei mostrar na aula, lesões que não eram visíveis, mas com a melhora do recurso diagnóstico, a gente começa a enxergar áreas displásicas com mais clareza, assim, né? Com mais clareza, né? Então, você sabe que o esôfago de Barrett, alguns colocam assim, que acima de 8 centímetros você vai ter displasia. Acima de 10 você tem que encaminhar, porque você tem displasia, né? Então, você vai ter displasia em vários graus. Então, uma das coisas que se tenta diferenciar, por exemplo, né, que às vezes pode ajudar até nessa tomada de decisão. Se eu tenho displasia em uma amostra aleatória, é um contexto. Agora, se eu tenho em vários níveis, eu preciso fazer o quanto antes. E a gente observa isso mesmo lá no Unicamp, lá no ambulatório, que aqueles pacientes que têm geralmente mais que 5 centímetros, geralmente a gente encontra displasia, né? O que o pessoal às vezes pergunta assim para mim também é como que funciona, como que eu consigo a ablação, né? Você comprar um aparelho de ablação, se você não tem um volume grande, de casos, né? Um volume de casos grandes, ele não é, do seu ponto de vista, né? Então, muitas vezes o que a empresa Medtronic aqui no Brasil utiliza o Barx, eles fazem, você vai pagar o material, o custo, então, varia muito, eu não sei como é que está com o dólar agora, 5, 6 mil reais, às vezes depende do balão, e você também vai ter a questão você vai ter o material, eles vão até vamos dizer assim, com a máquina, né, até a instituição onde você trabalha, o hospital, o serviço, para você fazer a sessão, né? Então, foi uma das coisas assim, porque realmente o volume de Barrett em serviços não é algo muito grande, né? Perfeito. Mesmo a gente, por exemplo, na Unicamp, a gente não tem um volume muito grande, né? Apesar de ser um centro referenciado, eu não sei aí no IANSP como que é o ambulatório, Raul, você, Silvia, vocês têm algum ambulatório específico para doença de Barrett ou ele entra no geral? Não, ele entra no geral mesmo, né? O volume tem vários casos, mas entra no ambulatório geral. Acho que a maioria dos serviços, né? Sim, com certeza, com certeza. Acho que tem outro colega que também, caso queira fazer a pergunta, pois não? Boa noite, Rafael. É Pedro de Castro, tudo bem? Olá, doutor Pedro, tudo bem? Primeiramente, meus parabéns ao Dr. Raul pela iniciativa, você pela sua aula, sempre muito completa. E eu tenho algumas perguntas, Rafael, para a gente discutir aqui. Aquele caso que você apresentou da Unicamp, que vocês fizeram a ligadura e vocês colocaram alguns clipes. Qual foi o motivo da colocação dos clipes? Houve alguma complicação, perfuração, sangramento? Explica para a gente. Na verdade, o que aconteceu ali é que a gente achou que foi bastante profunda, né? A ressecção, né? A gente ficou na dúvida se poderia ter algum risco ali de perfuração, né? Certo. Então, foi mais por conta disso, foi mais uma questão profilática, né? O leito da ressecção ficou muito profundo, doutor Pedro, por isso que a gente acabou optando pela colocação dos clips. Tá certo. Mas nem sempre isso é preciso, acho que é mais pela avaliação do leito de ressecção mesmo. Né? Tá. E você colocou muito bem, o Raul também, sobre o papel do patologista, né? É sempre muito especial, né? Essas biópsias, então o patologista tem que estar treinado. A gente já teve casos em que um patologista não deu e depois numa revisão de lâminas com outro grupo deu. Então é muito importante.
Outro fato que você falou é fazer, então, um preparo do esôfago, né, com a limpeza, e muitas vezes a gente entra para um exame com aparelho sem magnificação, né, sem cromoscopia, e aí o que faz? Tira o aparelho, você encontra o Barrett, então você troca de aparelho, você reagenda esse paciente, porque muitas vezes você não está preparado para fazer um estudo macroscópico com magnificação, etc. Como é que você encara essa possibilidade? Se o doutor Raul também quiser dar opinião. Então, doutor Pedro, acho que uma condição que a gente tem, que não é difícil de ter no serviço de endoscopia, é o ácido acético, né? Então, se você não tem um aparelho de magnificação, o ácido acético pode ajudar bastante. O que às vezes aumenta o custo, principalmente para serviço público, é você ter um catéter de injeção, né? Então, a gente, geralmente, quando tem um esôfago de Barrett, está no serviço público, muitas vezes a gente não tem cromoscopia virtual, a gente vai utilizar o ácido acético. Lógico que você associar, talvez, as duas situações, utilizar o ácido acético para posteriormente utilizar a cromoscopia virtual ajuda bastante. Então, tendo as duas situações, isso vai facilitar bastante. Caso a gente, por exemplo, na Unicamp, nem todos os nossos aparelhos são de cromoscopia. Exatamente. A gente tem cromoscopia virtual. Então, Exatamente. o que a gente faz nesses casos? A gente tenta utilizar o ácido acético naqueles pacientes que estão fazendo o aparelho somente com a luz branca, faz as biópsias, procura identificar essas áreas, faz as biópsias aleatórias ou de áreas visíveis, ou lesões visíveis com ácido acético, e quando ele entra num programa de vigilância, obrigatoriamente a gente tenta, então, identificá-los e fazer as endoscopias subsequentes com o aparelho de cromoscopia virtual. Então, a partir do momento que ele entra, o que a gente já sabe, às vezes até na hora que ele é um Barrett, a gente já separa ele para ir para uma sala que tem um aparelho com a cromoscopia virtual. Essa é a nossa rotina. Então, o paciente vem para avaliação de Barrett. A gente tenta utilizar, então, já tentar utilizar a melhor situação possível. Tá? Como a gente recebe muitos casos... Quando ele não vem para avaliação de Barrett, você quando ele não tem para avaliação de Barrett. Então, assim, primeiro é o uso da cromoscopia virtual. Né? Virtual, tá? ok. A primeira é a questão do uso não tem a cromoscopia virtual. Vou tentar utilizar a cromoscopia com ácido acético. Não tem a cromoscopia com ácido acético. Vou fazer as biópsias aleatórias do protocolo de Seattle. O que a gente tem que ter comumente? O nosso objetivo é identificar se tem displasia. Eu posso pegar displasia numa área visível ou posso pegar displasia numa área plana, que eu não consigo enxergar nada. Então, primeiro, o que vai diferenciar a nossa avaliação posterior lá no ambulatório é a presença da displasia. Por isso que o protocolo de Seattle, ele coloca essa a cada 2 centímetros, de fazer de forma aleatória, para você tentar pegar aquela displasia oculta. Certo, não sei se perfeito. Então, a gente vai tentando, né? Tenta sempre a melhor. O protocolo de Seattle, ele meio que ele deixa de forma democrática. Ajuda a organizar melhor, né? Ajuda a organizar melhor. Todas as coletas, realmente. Foi de grande valia mesmo. De Seattle, né? Doutor Raul, as biópsias você coloca no mesmo frasco ou você separa? Eu acho que o ideal é separar, é fazer essa separação de qualquer forma, né? Claro que talvez de maneira, claro que esses controles subsequentes em si no centro especializado talvez fique mais fácil de também você direcionar, né? Tem toda a questão de custo envolvido na vida real, às vezes nem sempre você consegue aplicar o protocolo de maneira ideal, né? Uma coisa interessante também que lá no nosso serviço, o grupo da endoscopia tem tentado organizar é que qualquer paciente que já tem o diagnóstico de Barrett ou que vai fazer algum outro procedimento endoscópico, eles normalmente passam por uma avaliação preliminar. Eles têm alguns colegas que fazem a parte como se fosse um ambulatório antes de simplesmente ir lá agendar o exame, né? Então isso também ajuda também nesses casos de um paciente que já esteja em segmento de qualquer forma, isso ajuda também na hora de direcionar e ele poder tentar executar essa avaliação no controle do rastreamento do Barrett de maneira mais organizada, né? Ok. Eu queria só finalizar uma pergunta para os dois aqui, em relação à radiofrequência. Então, o Rafael tem uma experiência, já fez um treinamento, e a minha pergunta é o seguinte,
A gente sabe que a radiofrequência ela também pode ser indicada para o tratamento da doença do refluxo e não do Barrett em si, porque a gente sabe que a radiofrequência ela faz uma contração do esfíncter, do músculo do esfíncter, e isso diminui, evidentemente, o refluxo. Então, eu queria saber a opinião do Dr. Raul e do Dr. Rafael, qual a opinião de vocês no uso da radiofrequência para o tratamento da doença do refluxo. Para a doença de Barrett, o Dr. Rafael muito bem esclareceu, né? Está bem estabelecido. Agora, eu gostaria de saber se vale a pena tratar a doença do refluxo intensa com a radiofrequência. Doutor Raul, certo, vamos lá. Quer começar? Sim, essa é uma técnica em relação ao emprego dessa modalidade para tratamento da doença do refluxo, é uma técnica que está sendo incorporada ou aplicada mais recentemente, né? Outras modalidades também também de colocar aquele marca-passo, veio um pouco antes. Então, é um método que ainda já está sendo estudado em centros especializados e tudo, mas ainda a gente tem um tempo de segmento em relação a essa modalidade, em relação a desfechos, em relação ao refluxo, ainda as séries de casos ainda são pequenas em si, né? Acho que os próximos anos a gente talvez ganhe mais a experiência em relação a esse método e poder talvez ajudar a responder essas questões, né, em si, né? No tratamento, por exemplo, do Barrett, já é um método que já tem sua aplicação bem mais ampla, né, em si. Então, talvez a gente precise um tempo maior de consolidar esse método para talvez poder definir de qual forma ele encaixe bem, até porque também, se a gente olhar esses métodos alternativos à cirurgia clássica, fundoplicatura, os outros métodos, eles ainda são, em geral, são aplicados, em geral, em pacientes com protocolo bem rígido, em pacientes, às vezes, não com Barrett já importante, ou pacientes de formas não tão complicadas. Então, à medida que talvez vai se ganhando mais experiência e começa a se aplicar nesses pacientes, talvez a gente consiga avaliar seu real valor nesse contexto, né? Exatamente. Raul, só um minuto, Raul, o que você falou, né? A fundoplicatura, a gente sabe que depois de 7 a 10 anos ela se torna incompetente, né? Sim, exatamente. Então, parece que vem uma perspectiva boa, né, com o tratamento da doença do refluxo com a radiofrequência, justamente por isso, né? E por isso que eu te pergunto. E a gente sabe que o Barrett, ele é uma evolução da doença do refluxo. Então, você tratando a doença do refluxo de maneira competente, você vai estar evitando, você está fazendo aí uma profilaxia da evolução para o Barrett, né, Rafael? O que você acha? Exatamente. Acho que assim, a grande questão aí da radiofrequência é que ela vai atuar, só o pessoal entender aí, ela atua sobre o esfíncter esofágico inferior, então melhorando o tônus dele. Então, a radiofrequência teria um efeito sobre o tônus, então melhorando o seu ponto de vista fisiológico. O que os estudos mostraram é que a grande questão é que você poderia poupar o paciente do IBP. Então, o estudo mostra que existe uma parcela dos pacientes que são submetidos à terapia com a radiofrequência sobre o esfíncter esofágico inferior, só para colocar, é totalmente diferente o catéter, a gente tem, não é a mesma, vamos dizer assim, a mesma frequência o mesmo, como é que eu vou falar assim, o mesmo setup do aparelho, tá? Entendi. Mas, assim, o que a gente poderia colocar, assim, eles colocam que até 3 anos o paciente poderia ficar livre do IBP. Tem estudos, assim, os primeiros pacientes, o segmento mostra que após 2 a 3 anos, vai perdendo a potência, o paciente poderia fazer novamente uma nova sessão, e aí você poderia ficar livre do IBP, tá? Lembrando que o paciente tem algumas restrições, acho que o paciente não pode ter uma hérnia maior que 2 a 3 centímetros. 3 centímetros, né? Pacientes grávidas. Pacientes grávidas, se tiver hipertensão portal, não pode utilizar, enfim, né? Tá? Então, se o paciente tiver alguma área de estenose prévia, então são situações em que a gente, mas ainda no Brasil, eu acho que só o grupo do ABC chegou a utilizar, estava estudando o Greco, né? Ainda está sendo algo bem
Bem no início, né? Está começando a desbravar. Né? Mas a gente sabe também que nos pacientes pós-cirurgia bariátrica, né, eles evoluem com o aumento da doença do refluxo. Né? Então, parece que já existe a recomendação, né, do tratamento da doença do refluxo com a radiofrequência nesses pacientes, que são pacientes mais especiais aí, né, com antecedentes da cirurgia bariátrica. Bom, eu queria agradecer os dois, né, pelas respostas, dar meus parabéns a vocês pela iniciativa e que isso se repita outras vezes, doutor Raul. Tá bom? Perfeito, claro. A ideia é a gente aproveitar esse momento também. Acho que conhecer a experiência de outros serviços, eu acho que talvez esse modelo híbrido online talvez facilite para que a gente consiga realmente, nessas situações onde a gente ainda, diferentes serviços ainda, a incorporação dessas novas modalidades ainda é um grande desafio, realmente, ainda mais no nosso meio, né? Acho que essa interação entre os serviços acho que acaba sendo rico para todos nós, né? Perfeito, muito bem, parabéns aos dois. Muito bem. Então, agradeço, então, mais uma vez ao Rafael aí pela disponibilidade, excelente aula, acho que foi bastante rica para todos em si, né? E só faço aqui uma breve menção aí, né? Parabéns a Chapecoense que voltou, hein? A primeira divisão. Com certeza, eu gostei da camisa aí, viu? Perfeito. Você viu que o fundo foi verde em homenagem à minha gloriosa Chape, né? Sim, perfeito. Número 1. Ok. Então, tá. Beleza, obrigado. Parabéns aí. Rafa, obrigada, saudade. Também. Tchau. Tchau. Beijão. Okay, viu? Um abraço a todos. Beijão. Até logo. Tchau. Então. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado.